Boa notícia, jogador pode estar de saída do Vasco. A torcida está pegando no pé, o clima está ruim e o jogador pode estar saindo do Vasco. É uma boa notícia. Fernando Diniz deve colocar um time diferente em campo hoje. Será Coutinho barrado? Você acredita? Vamos falar sobre isso, mas antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. O seu like ele é muito importante para o nosso trabalho, faz com que a plataforma entenda que o vídeo é relevante e comece a mostrar o vídeo para mais vascaínos. Então, não custa nada, não paga nada, deixa seu like, já ajuda a gente mais. Se você não gosta, não tem problema, deixa o seu dislike, mas registra o seu sentimento quanto ao vídeo. E se você não for inscrito no canal, aí eu te peço para que você se inscreva no nosso canal. Vai lá e ativa, né, o sininho de notificações, aquela opção todas, para sempre que tiver vídeos aqui o YouTube poder te comunicar. Olha, tem vídeo novo lá no canal do Gigante Vascaíno. Você vem compartilhar e assistir o vídeo aqui com a gente. Tá falado? Vamos direto a essas duas notícias aí do vídeo de hoje. Olá Vascaíno, bom dia, seja bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz, entrando no ar o programa Café do Gigante, o seu programa sempre de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. Às vezes um pouquinho mais tarde, 8h30, 9 horas, né? E hoje o café está recheado, com duas notícias assim interessantes para a gente bater um papo, para a gente conversar, vamos analisar essas duas notícias. Como o pessoal sabe, né? Aqui no canal nós não damos notícias, a gente nós não somos jornalistas, a gente comenta as notícias do Vasco, né? E saiu uma notícia na mídia sobre o zagueiro João Vitor, que está podendo estar de saída do Vasco. Recebeu uma proposta de um time italiano, não foi revelado. Tem gente falando que o Cagliari, que acho que é um time que está na segunda divisão da Itália, não sei porque o Cagliari estaria fazendo proposta, mas tem a proposta de empréstimo para o João Vitor voltar a jogar na Europa. O Paulo Pitombeira, que é empresário do jogador, vê com bons olhos, até porque o clima dele com a torcida do Vasco está ruim, ele vem em uma fase ruim, errando muito, talvez perca até titularidade hoje para o Maurício Lemos. Essa é uma dúvida que a gente vai falar na próxima notícia aí, mas o João Vitor parece que tem uma proposta para voltar para o futebol europeu, né? Essa história do cara ele não é uma versão oficial não, já é outras pessoas falando, especulando, então eu vou ficar com a notícia de que vai voltar para o futebol europeu. Então é uma possibilidade e o Vasco não vai fazer jogo duro como fez na época do Cruzeiro, que o Vasco queria o dinheiro e não queria que o Cruzeiro pagasse o Benfica, queria que o Cruzeiro pagasse ao Vasco para o Vasco poder dar o calote no Benfica, pegar o dinheiro do Benfica e colocar na recuperação judicial e receber o dinheiro do Cruzeiro. Era isso que o Vasco queria fazer, mas o Cruzeiro não quis, falou, não, esse negócio não, eu quero fazer um negócio eu pagando o Benfica. E aí o Vasco não aceitou, acho que o Cruzeiro que queria dar o calote no Benfica, queria assumir o calote para dar o calote no Benfica, enfim, essas confusões aí. Mas o Vasco não aceitou naquele momento a saída para o Cruzeiro, e o jogador até queria, chegou a forçar uma barra, chegou a discutir com o torcedor, brigou com o torcedor na bancada e tal, e agora aparece essa oportunidade dele voltar para a Europa e o empresário vê com bons olhos, o próprio jogador também vê com bons olhos. A passagem dele aqui no Vasco não foi tão legal, é um jogador caro, é um jogador bem caro, que ganha um bom salário. Então, se ele puder sair ali via folha, né, e a possibilidade de você recuperar o dinheiro investido mais à frente, porque ele iria por empréstimo, por um valor baixo de empréstimo, talvez 500 mil euros, né, um valor baixo, pequeno, que dá para fazer um negócio. Então, não é um time de primeira, mas é um time europeu. Enfim, tomara que aconteça essa negociação e aí o Vasco vai começar a ficar de olho em um zagueiro. O Vasco precisa contratar um zagueiro, porque aí o Vasco emprestou o Lincoln, o Volta Redonda. Vende o João Vitor, fica só com o Lemos. Vai precisar Lemos e Lucas Oliveira, vai precisar de zagueiro pelo lado direito. Isso que dá, se fica emprestando a base, não tem jogador agora para colocar, né? Já o Vitão, o Vasco cedeu, doou o Vitão, deu o Vitão gratuitamente, o Lincoln vai para Volta Redonda, e o Vasco vai ficando sem opções de reposição dentro de casa, né? Bem complicada essa história, né? E o Diniz, ele vai mudar o time hoje? Parece que algumas mudanças vão ser feitas realmente no time. Vai ser um time diferente. Outra história é que o Coutinho talvez não comece jogando, né? Um dos donos do time não deve começar jogando. Time provável, que o pessoal está apostando que vai entrar em campo, é o Léo Jardim. O Jardim está recuperado, vai jogar Paulo Henrique, Maurício Lemos,
o Lucas Freitas e o Lucas Piton. João Vitor indo para o banco de reserva. João Vitor tem condições de jogo. Ele só não jogou o jogo contra o Internacional porque ele estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas ele está disponível para jogar na Copa do Brasil e também está liberado para jogar o próximo jogo contra o Marisol, né? Mirassol lá em São Paulo. Então, a defesa deve ser essa: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maurício Lemos, Lucas Freitas e Piton. A defesa do jogo internacional. Os dois volantes, Hugo Moura e Tietchan, confirmado. E a trinca na frente deve ser Ryan, Nuno Moreira e o David. E no ataque, o Verratti. Com o Nuno Moreira, talvez, ou o David saindo, ou o Verratti saindo para a entrada do Coutinho aos 20 do segundo tempo. O Coutinho parece que tem 25 minutos só de minutagem. A expectativa é que ele não comece jogando, porque parece que a minutagem dele é só de 25 minutos. Se for isso, realmente, ele só vai entrar no segundo tempo. Se for 45, ele deve jogar o primeiro tempo e aí sai no segundo, muda tudo. Então deve ser isso. E aí, se o Coutinho não puder, se o Coutinho tiver que jogar o primeiro tempo, é provável que ele entre na vaga do David. E aí o Nuno Moreira vai para a esquerda, o Coutinho volta para o meio e no segundo tempo o David volta. Né? Deve fazer isso. Não, o Verratti nem pensar, porque era uma boa possibilidade, né? Você jogava o Nuno Moreira para a direita, entrava com o Coutinho pelo meio, o David para a esquerda e o Ryan de centroavante barrando o Verratti. Mas isso não vai acontecer. O Verratti é um dos donos do time, esse cara não sai. Surpresa vai ser se o João Vitor sair, que é outro dono do time também. Vamos ver se vai ser fácil barrar o menino maluquinho. É isso. Olha, mais tarde, na hora do almoço, a gente vai trazer o almoço do Gigante com mais notícias do Vasco, que aconteceu no Vasco, que está acontecendo no Vasco lá em Maceió. A gente vai trazer aqui, bater um papo sobre isso. E quando for 5 horas da tarde hoje, 5h30 da tarde hoje, nós vamos entrar com nossa live de pré-jogo do jogo Vasco, CSA e Vasco pela Copa do Brasil. O jogo começa às 7 horas da noite. Então, quando for 5h30, mais ou menos, a gente entra ao vivo para bater um papo sobre as expectativas dessa partida, fazer um esquenta, e depois a gente vê o pré-jogo, vê o jogo, né? Depois a gente volta no pós-jogo. Então, hoje não vai ter o programa Resumo Gigante, que é sempre às 7 horas da noite, porque o jogo é exatamente às 7 horas da noite. A gente vai fazer uma live um pouquinho antes. Tá falado? Galera, fique com Deus, um grande abraço, um ótimo dia para todos nós, né? Um bom dia mais tarde, que seja um final de dia muito bom, com a nossa vitória em cima do CSA. A gente está precisando vencer. Desde que acabou o Mundial de Clubes, a gente ainda não voltou a vencer. Então, que a gente possa vencer, estiver até jogando bem, mas não estamos vencendo. Então, que a gente possa hoje vencer, jogar bem e vencer bem, para lavar a alma e dar moral para a gente ir para o jogo contra o Mirassol. Valeu? Grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Fui. Tchau.